Você já sentiu aquele fogo subindo por dentro? Aquela onda de calor no rosto quando alguém te fecha no trânsito, quando um comentário te atinge como uma pedra, ou quando as coisas simplesmente não saem como você planejou? Essa raiva, essa frustração, ela parece vir de fora, mas a verdade é que a prisão e a chave estão dentro de você. Existe uma única coisa, um único princípio que, se você dominar, você nunca mais será prisioneiro da raiva ou do incômodo causado por outra pessoa. E hoje eu vou te entregar essa chave. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na sabedoria milenar do estoicismo para te mostrar como nunca mais sentir raiva com estoicismo de forma definitiva. Você não vai apenas entender a teoria, você vai receber as ferramentas práticas para construir uma verdadeira fortaleza mental, uma cidadela interior imune aos ataques do caos externo. Nós vamos desvendar juntos o que os filósofos estoicos dizem sobre a raiva e por que eles a consideravam uma loucura temporária. Depois, vou te entregar a ferramenta mais poderosa de todas, que te mostra como a dicotomia do controle ajuda a não sentir raiva. E por fim, você aprenderá exercícios estoicos práticos para não se irritar no dia a dia, que você pode começar a usar assim que este vídeo terminar. Se você está pronto para parar de reagir e começar a comandar sua própria paz, se essa promessa de se tornar inabalável ressoa na sua alma, então faça isso agora. Deixe o seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas e se inscreva no canal, porque a jornada para a sua versão mais forte começa aqui. E para aqueles que não querem apenas a chave, mas o mapa completo para construir essa fortaleza mental, eu recomendo algo especial. Se você se sente constantemente sobrecarregado, ansioso e refém das suas emoções, o Manual do Estoicismo Premium é o guia definitivo para você. Ele te ensinará, passo a passo, a dominar não só a raiva, mas a ansiedade e a depressão, transformando sua mente em 3 semanas. O acesso para essa transformação está na descrição abaixo. A origem secreta da sua raiva, que não é o que você pensa. A sociedade nos ensina, desde cedo, a apontar o dedo. A culpa é do trânsito, do chefe, do político, do clima. A fonte da nossa perturbação está sempre lá fora, em algo ou alguém. Mas essa é a primeira e mais fundamental ilusão que nos mantém acorrentados. Os estoicos, com uma clareza cortante, nos mostram que a verdadeira origem da nossa raiva, da nossa angústia, nunca está no evento em si, mas na história que contamos a nós mesmos sobre ele. Pense nisto: ser ofendido é como ser atingido por uma flecha. Dói. Mas a raiva, o remoer, a indignação, isso é como pegar uma segunda flecha e atirá-la em si mesmo, no mesmo lugar. O estoicismo te ensina a não disparar a segunda flecha. Agora pare o que está fazendo e preste atenção aqui, porque o que vou revelar agora é a base de toda a liberdade emocional que os estoicos buscavam. O evento externo é neutro. Uma palavra dura é apenas um som no ar. Uma porta fechada na sua cara é apenas um objeto em movimento. Eles só adquirem o poder de te perturbar quando você adiciona um julgamento a eles. Isso foi um desrespeito. Isso não deveria ter acontecido. Ele fez isso para me provocar. É esse julgamento, essa interpretação interna, que acende o pavio da raiva. E essa ideia de julgamento é a peça central para uma técnica que Sêneca usava para lidar com as maiores traições e ofensas. E eu vou detalhar essa técnica poderosa mais à frente. A chave mestra dos imperadores, a dicotomia do controle. Se a origem da raiva está no nosso julgamento, então o poder de eliminá-la também deve estar em nós. E para acessar esse poder, os estoicos nos deram uma chave mestra, uma ferramenta tão simples quanto profunda, chamada de dicotomia do controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, resumiu essa ideia de forma brilhante. Das coisas existentes,
Algumas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o apetite, o desejo, a aversão e, numa palavra, tudo o que é ação nossa. Mas não estão em nosso poder o corpo, as posses, a reputação, os cargos e, numa palavra, tudo o que não é ação nossa. Seu reino, o único lugar onde você é soberano absoluto, é o seu mundo interior. Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, seus valores. Isso é tudo que você controla. Fora desse círculo de poder está todo o resto do universo. O que os outros pensam de você, se eles te amam ou te odeiam, se o tempo está bom ou ruim, se você fica doente ou saudável, se você ganha ou perde dinheiro. Tentar controlar o incontrolável é a definição de insanidade. É como gritar com a chuva para que ela pare. É a fonte de toda a nossa frustração. A paz não vem quando o mundo se molda aos nossos desejos, mas quando nossos desejos se moldam à realidade do que podemos de fato controlar. Quero que você pare por um instante e pense honestamente. Na última semana, quanto da sua energia mental e emocional você gastou tentando controlar o que outras pessoas pensam, dizem ou fazem? Deixe sua reflexão nos comentários. Vamos criar um espaço de honestidade aqui. Você vai aprender a aplicar isso na prática, mas antes de revelar como você pode usar essa ferramenta para dissolver a irritação instantaneamente, é preciso que você se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você garante que não vai perder os próximos passos para construir sua mente inabalável. Desarmando a raiva em tempo real, a disciplina do assentimento. Compreender a dicotomia do controle é o mapa. Agora vamos aprender a navegar no terreno minado do dia a dia. Imagine que um colega de trabalho faz um comentário sarcástico sobre seu projeto na frente de todos. A primeira coisa que surge é uma impressão ou fantasia, como os estoicos chamavam. É o dado bruto, as palavras, o tom de voz, os olhares. Imediatamente sua mente oferece um julgamento. Ele está tentando me humilhar. Ele quer me sabotar. A disciplina do assentimento é a sua capacidade de criar uma pausa, um espaço de silêncio entre a impressão e o seu julgamento. Nesse espaço, você exerce sua verdadeira força. Em vez de dar assentimento, de concordar imediatamente com esse julgamento, você o questiona. Você o analisa como um cientista analisaria um objeto. Você diz para si mesmo: uma impressão apareceu. Ela me diz que fui desrespeitado. Mas isso é apenas uma interpretação, não a verdade absoluta. O que aconteceu de fato foram apenas palavras. Se vou me sentir humilhado ou não, essa é uma escolha minha. Lembra que no início eu falei que a raiva vem de um julgamento? É aqui, neste exato momento, na disciplina do assentimento, que você decide se vai criar esse julgamento ou não. A liberdade não está em não ter o impulso, mas em não consentir com ele. Todas as peças se conectam neste ponto. Foca aqui no conteúdo que já vou explicar uma parte importante que não pode passar despercebida. O exato comando mental que você precisa se dar nesse momento de pausa. Como disse o grande Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Aqui está o como não fazer esses juízos. Como lidar com pessoas difíceis e ofensas. A visão de Sêneca. Agora vamos usar essa estrutura para lidar com o maior teste de todos, outras pessoas. Lembra que eu falei lá atrás sobre a técnica de Sêneca para lidar com ofensas? Chegou o momento. Ele argumentava que a raiva é sempre um sinal de fraqueza, e a verdadeira força está em não se rebaixar ao nível da ofensa. Quando alguém te ofende, Sêneca sugere que você se pergunte: essa pessoa sabe o que está fazendo? Ela age a partir da sabedoria ou da ignorância? A resposta estoica é quase sempre da ignorância. Ninguém faz o mal voluntariamente.
Eles simplesmente se enganam sobre o que é o bem. A pessoa que te insulta, que te trai, que age de forma mesquinha, o faz porque acredita em seu mundo distorcido que aquilo lhe trará algum benefício. Ela está doente da alma, cega pela ignorância. E você ficaria com raiva de um cego por ele não te ver? Ou de um doente por ele tossir perto de você? A reação adequada não é a raiva, mas uma espécie de compaixão triste, a mesma que você sentiria por alguém que se automutila sem perceber. Essa técnica é transformadora, pois antes de aplicá-la, você precisa entender que perdoar ou ignorar não é por eles, é por você. É um ato de autopreservação da sua paz. Lidar com pessoas em relacionamentos, na família ou no trabalho, é talvez o maior teste para nossa paz interior. Se você sente que essa área da sua vida é um campo minado emocional, o Manual do Estoicismo Premium tem módulos inteiros dedicados a fortalecer vínculos, gerenciar conflitos e até criar filhos com mais equilíbrio. É o seu guia prático para transformar suas interações. O acesso para essa maestria social e emocional continua na descrição e no primeiro comentário fixo abaixo. Exercícios práticos para uma mente inabalável. A filosofia estoica não é para ser admirada em uma prateleira, é para ser vivida na arena da vida. Para transformar esses conceitos em uma segunda natureza, você precisa de prática deliberada. O primeiro e mais poderoso exercício é o diário estoico. Todas as noites antes de dormir, reserve 10 minutos para conversar consigo mesmo no papel. Não é um diário de acontecimentos, mas de análise. Pergunte-se: onde falhei hoje? Que paixão eu alimentei? Onde eu agi com raiva, medo ou desejo descontrolado? Onde eu apliquei meus princípios corretamente? Seja um juiz honesto, mas gentil de si mesmo. Se você explodiu com alguém, não se culpe. Analise friamente. Qual foi a impressão que surgiu? Qual foi o julgamento equivocado que eu aceitei? O que estava e o que não estava no meu controle naquela situação? Como eu poderia ter agido de acordo com a virtude? Ao fazer isso repetidamente, você começa a identificar seus padrões. Você percebe seus gatilhos e começa a desarmá-los antes mesmo que disparem. Agora largue tudo o que você está fazendo neste exato momento e preste atenção no que eu vou dizer, pois este exercício, se feito diariamente, tem o poder de reprogramar sua mente em semanas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo todas as noites. Qual era o principal objetivo de suas meditações? A. Criar um registro histórico do seu reinado. B. Praticar a autoanálise e reforçar seus princípios estoicos. C. Escrever um manual de filosofia para futuros líderes. Pense bem. A resposta correta, que revela o poder deste exercício, eu vou te contar no final do nosso próximo tópico. A armadura mental diária. O segredo de Marco Aurélio. Se o diário noturno é a análise do campo de batalha do dia que passou, a técnica que vou te ensinar agora é a preparação da sua armadura antes mesmo de sair de casa. A resposta correta para a pergunta anterior é a letra B. As meditações de Marco Aurélio eram um exercício de autoanálise. E a técnica que vou te ensinar agora é o complemento matinal perfeito para essa análise noturna. Ela se chama Premeditatio Malorum, ou a premeditação dos males. Parece sombrio, mas é uma das ferramentas mais libertadoras que existem. Todas as manhãs, Marco Aurélio dizia a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e insociáveis. Ele não fazia isso para se deprimir, mas para se preparar. Imagine um general antes da batalha. Ele não pensa apenas na vitória. Ele antecipa cada movimento do inimigo, cada possível falha, cada contratempo. Ao fazer isso, quando o caos real da batalha chega, nada o surpreende. Ele está preparado. A premeditatio malorum
É você sendo o general da sua própria mente, antecipando os inimigos da sua paz para que eles não tenham poder sobre você. Você visualiza o trânsito, a reunião difícil, o comentário desagradável e ensaia mentalmente sua resposta virtuosa e calma. Ao fazer isso, você se vacina contra o choque e a surpresa, que são os principais combustíveis da raiva. Só que antes de finalizarmos com a maior lição de todas, se essa armadura mental faz sentido para você, mostre sua força deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma de nossas estratégias para uma vida com propósito. E depois de tudo isso, talvez a maior verdade, a revelação final, seja esta: a liberdade que você tanto busca não está em um mundo sem pessoas irritantes ou sem problemas. Isso não existe. A verdadeira liberdade está em perceber que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. A ofensa não está nas palavras que são ditas, mas na sua decisão de se sentir ofendido. A raiva não está no evento, mas na sua escolha de reagir com fúria. O poder nunca esteve com eles. Sempre esteve com você. Ouça com atenção, porque isso é para você. Você tem dentro de si uma fortaleza. Talvez ela esteja em ruínas, talvez você nem soubesse que ela existia, mas cada vez que você escolhe a razão em vez da reação, você coloca uma nova pedra no lugar. Cada vez que você foca no que pode controlar, você reforça as muralhas. Não busque um mar calmo. Busque ser um navio inafundável. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito, deixe seu último like como um selo do seu compromisso e verifique se está inscrito para continuar essa jornada. E se você decidiu que é hora de reconstruir sua fortaleza com as melhores ferramentas, o Manual do Estoicismo Premium te espera. O acesso imediato para a sua versão inabalável está na descrição e no primeiro comentário. Agora eu te deixo com uma última reflexão. Daqui para frente, quando o caos bater à sua porta, quem vai atender? Um escravo das emoções ou o mestre da sua cidadela interior? A escolha é sua. Acorda. E antes mesmo de abrir os olhos completamente, o peso do mundo já desaba sobre você. A ansiedade pelo dia que começa, as preocupações de ontem que não dormiram, a lista interminável de tarefas. Sua mente, em vez de ser um santuário, se torna um campo de batalha antes mesmo do primeiro café. E se eu te dissesse que os maiores imperadores, pensadores e guerreiros da história, como Marco Aurélio, enfrentavam o mesmo caos? A diferença é que eles possuíam um arsenal secreto, um conjunto de chaves mentais para blindar a alma antes que o mundo exterior pudesse sequer arranhá-la. Hoje, eu vou te entregar esse arsenal. Estas são as 7 coisas para dizer a si mesmo todas as manhãs. Um ritual baseado na mais pura filosofia estoica para construir uma mentalidade inabalável. Não se trata de positividade tóxica. Trata-se de realismo, de poder, de controle. Ignorar isso é continuar refém das suas emoções, reagindo à vida em vez de comandá-la. Ficar até o final deste vídeo é a sua decisão de tomar as rédeas da sua paz interior. Vamos mergulhar em como focar apenas no que você pode controlar, como transformar obstáculos em degraus e como encontrar serenidade no meio do furacão. Se você sente que precisa dessa transformação, se busca essa força interior, faça um favor a si mesmo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o que vamos começar aqui é uma jornada. E deixe o seu like para que esta mensagem de sabedoria encontre outras pessoas que também precisam dela. E para aqueles que desejam acelerar essa jornada e ter um guia completo, passo a passo, para se tornar mentalmente inabalável, eu recomendo algo especial. O Manual do Estoicismo Premium é o mapa definitivo para dominar suas emoções e construir sua fortaleza interna. O acesso com todas as informações está aqui na descrição. Agora, vamos forjar
o seu dia. A primeira chave. Hoje focarei apenas no que posso controlar. A primeira coisa que você dirá a si mesmo antes de qualquer outra é a base de toda a paz estoica. Hoje focarei apenas no que posso controlar. Epicteto, um homem que conheceu a brutalidade da escravidão e ascendeu para se tornar um dos mais reverenciados filósofos, nos ensinou que a principal fonte de todo o sofrimento humano reside na nossa confusão crônica, na nossa incapacidade de distinguir claramente entre aquilo que está em nosso poder e aquilo que nos escapa por completo. O trânsito caótico que te atrasa, a opinião alheia que te julga, a instabilidade da economia, o tempo que muda sem aviso, tudo isso pertence ao domínio do incontrolável. Mas o que de fato está em suas mãos? Suas ações, a qualidade das suas reações, a natureza dos seus julgamentos e a força da sua vontade. Ao pronunciar essa frase, você está, simbolicamente, traçando uma linha na areia da sua mente. É uma declaração de independência, uma recusa consciente em desperdiçar um único átomo da sua preciosa energia mental com aquilo que é, em essência, inútil. Pense em um dia de trabalho comum. Em vez de se corroer por dentro porque um colega está de mau humor, algo totalmente fora do seu controle, você redireciona cada fibra do seu ser para entregar o seu melhor trabalho, a sua tarefa, que está inteiramente sob seu comando. Essa simples, porém profunda, mudança de foco não é um ato de passividade. É, na verdade, a mais elevada e sofisticada forma de inteligência estratégica. Agora, preste muita atenção, porque esta não é uma ideia para ser contemplada apenas uma vez. É um músculo que precisa ser treinado diariamente, com disciplina. Cada vez que a sombra da ansiedade surgir no horizonte da sua mente, faça a si mesmo a pergunta fundamental: isto está sob o meu controle? Se a resposta for um não ressoante, sua única tarefa, seu dever para com sua paz é deixar ir. A segunda chave. Aceitarei o que não posso mudar com serenidade. A segunda chave é a parceira inseparável da primeira. O conceito que os filósofos chamavam de amor fati. O amor ao destino. Um abraço incondicional à realidade. Você dirá a si mesmo, com a convicção de um sábio: aceitarei o que não posso mudar com serenidade. Isto não significa se resignar à derrota ou se afundar em passividade. Pelo contrário, é uma escolha consciente de não sofrer duas vezes. A primeira vez pela adversidade em si e a segunda, e talvez mais dolorosa, pela sua inútil resistência a ela. Se você perdeu o ônibus, que benefício real a raiva pode trazer? O ônibus não irá retornar por causa da sua fúria. A serenidade, no entanto, abre um espaço. Ela te permite usar esse tempo inesperado para ler algumas páginas de um livro, para ouvir uma música que acalma sua alma, ou para fazer algo tão simples e profundo quanto respirar conscientemente. Pense por um momento, com honestidade. Quantas vezes na última semana você travou uma batalha interna contra uma realidade que já estava consolidada? Uma crítica que já havia sido dita, um erro que já havia sido cometido, um evento que já havia passado. Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe qual foi a situação mais recente em que a prática da aceitação poderia ter te poupado de um imenso sofrimento. Sua vulnerabilidade e sua percepção podem ser a luz que ilumina o caminho para que outras pessoas também enxerguem seus próprios padrões de resistência. A terceira chave. Agirei com virtude, não com impulso. A terceira afirmação matinal estoica é a que define a própria qualidade do seu caráter, o calibre da sua alma. Você se compromete. Agirei com virtude, não com impulso. Para os grandes estoicos, uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida, é fundamentalmente uma vida virtuosa. E essa virtude, em sua essência, se apoia em 4 pilares majestosos:
4 colunas que sustentam o templo de um caráter sólido. São eles: a sabedoria, para tomar as melhores e mais prudentes decisões; a justiça, para agir de forma correta e honrada com os outros; a coragem, para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida de frente sem recuar; e a temperança, a arte da moderação e do autocontrole. Imagine suas emoções mais primitivas, como um cavalo selvagem, poderoso e indomável. O impulso é a decisão de se deixar ser arrastado por essa força bruta, para qualquer penhasco que ela o leve. A virtude, por outro lado, é o ato de pegar as rédeas, não para ferir ou quebrar o espírito do cavalo, mas para guiá-lo com firmeza e inteligência na direção do seu propósito. Ao se comprometer com a virtude logo pela manhã, você já está decidindo quem estará no comando durante o dia: o seu eu mais elevado ou os seus impulsos mais básicos. Isso nos leva a um ponto absolutamente crucial sobre como lidar com as tempestades internas da raiva e da frustração. Mas antes de mergulharmos em como transformar esse veneno em remédio, é vital que você compreenda que a jornada da virtude não é sobre alcançar uma perfeição inumana, é sobre a intenção, a sua simples intenção matinal de ser um pouco mais justo, um pouco mais corajoso, um pouco mais sábio, já é, em si mesma, uma vitória retumbante. A quarta chave. Este momento é tudo o que possuo. A quarta chave é a sua âncora, a força que te puxa de volta para a única realidade que verdadeiramente existe. Você repetirá para si mesmo: este momento é tudo o que possuo. A ansiedade é uma criatura que se alimenta do futuro, das infinitas e torturantes possibilidades do "e se". O arrependimento, por sua vez, é um fantasma que vive acorrentado ao passado. A paz, no entanto, só pode ser encontrada em um único lugar: no agora. O filósofo Sêneca nos advertiu, com sua sabedoria penetrante, que sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade concreta. Ao deliberadamente focar sua atenção no momento presente, você corta o suprimento de oxigênio da ansiedade, desarmando-a. Enquanto toma o seu café, não apenas o beba. Sinta o calor da xícara em suas mãos, inale o aroma que preenche o ar. Enquanto trabalha, não apenas cumpra a tarefa, mergulhe nela, torne-se uno com a sua ação. Ouça com atenção. O seu poder de agir, de mudar, de criar, de viver, só existe neste exato instante, neste piscar de olhos. Esta frase é o seu antídoto diário contra a paralisia mental causada pela preocupação excessiva. E essa profunda capacidade de estar presente tem um impacto direto e transformador em como você se conecta não apenas consigo mesmo, mas com todas as outras pessoas e com o mundo ao seu redor. Mais à frente neste vídeo, vou revelar um conceito estoico pouco conhecido, mas de um poder imenso, chamado simpatia, que vai redefinir completamente a maneira como você enxerga o seu lugar no universo. Fique comigo, pois as peças estão apenas começando a se encaixar. Se essa ideia de encontrar a verdadeira paz no presente ressoa no fundo da sua alma, se você já consegue sentir um vislumbre do alívio que isso pode trazer, então deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade e espalhar essa mensagem. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, pois cada vídeo que criamos é mais um degrau nesta escada em direção ao autodomínio e à serenidade. A quinta chave: eu sou mortal, memento mori. Pode soar sombrio à primeira vista, mas a quinta chave é paradoxalmente uma das mais libertadoras e vivificantes de todas. Eu sou mortal, memento mori. Lembre-se da morte. Lembrar-se de que o seu tempo nesta terra é finito não tem o propósito de te deprimir, mas sim de te despertar com um choque de realidade. Essa consciência aguda da impermanência coloca absolutamente tudo em perspectiva.
Aquela pequena ofensa que feriu seu orgulho, aquele medo paralisante de tentar algo novo e falhar, aquela tendência de adiar o que é verdadeiramente importante, tudo isso se desintegra, perde o seu poder tirânico quando confrontado com a verdade inegável da finitude da vida. Como o grande imperador filósofo Marco Aurélio escreveu para si mesmo em suas meditações: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Esta frase, quando dita com intenção no silêncio da manhã, se torna uma força motriz. Ela te compele a viver com propósito, a não desperdiçar o presente sagrado do seu dia com trivialidades e preocupações insignificantes. Foca aqui comigo, porque este é o segredo para vencer a procrastinação em sua raiz. Quando você se lembra visceralmente que cada novo dia é um presente que não era garantido, a urgência de viver bem, de agir com virtude, de amar profundamente, se torna a sua maior e mais poderosa aliada. Nós estamos falando sobre essas chaves poderosas e talvez você esteja se perguntando: como eu consigo aplicar tudo isso de forma consistente na minha vida? Como eu transformo essa inspiração momentânea em um hábito sólido e inabalável, especialmente quando a vida se torna caótica e difícil? É exatamente para responder a essa pergunta que o Manual do Estoicismo Premium foi criado. Ele não é apenas um poderoso ou extraordinário recurso. É um verdadeiro sistema de treinamento mental. Se você está exausto de sofrer por antecipação, se deseja ardentemente dominar suas reações emocionais e encontrar uma paz duradoura em meio ao caos do mundo moderno, este manual é o seu guia definitivo. Através de módulos práticos e aplicáveis, você aprenderá a usar as ferramentas do estoicismo para diminuir a ansiedade e combater a depressão, fortalecer seus relacionamentos de maneira significativa e até mesmo aumentar sua produtividade e foco sem sacrificar sua calma interior. É o caminho mais direto e estruturado para você construir, tijolo por tijolo, a sua fortaleza interna. O acesso para iniciar essa profunda transformação está na descrição e também no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. A sexta chave: o obstáculo é o caminho. Agora prepare-se para uma das frases mais poderosas, radicais e contraintuitivas de todo o arsenal estoico. O obstáculo é o caminho. Cada dificuldade que se apresentar a você hoje, seja um projeto de trabalho que parece insuperável, uma conversa desconfortável que você vem adiando, ou um treino físico que exige o seu máximo, não está atrapalhando o seu caminho. Ele é o seu caminho. Cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada que o universo te oferece para praticar e fortalecer as virtudes que você se comprometeu a cultivar. A paciência diante da frustração, a coragem diante do medo, a criatividade diante do impasse, a resiliência diante da queda. Vou te dar um exemplo prático de como essa mentalidade pode mudar completamente o jogo no seu ambiente de trabalho. Mas antes de chegarmos lá, é crucial que você internalize o princípio fundamental por trás disso. O fogo testa e purifica o ouro. A dificuldade testa e fortalece o ser humano. Sem a pressão dos obstáculos, não existe crescimento genuíno. Imagine que o seu chefe lhe entrega um projeto que, à primeira vista, parece impossível de ser realizado. Qual seria a reação estoica inicial? Pense nas opções. A. Reclamar da injustiça da tarefa e se sentir completamente sobrecarregado pela pressão. B. Tentar ignorar o projeto, procrastinar e esperar que de alguma forma ele simplesmente desapareça. Ou C. Encarar o projeto não como um fardo, mas como uma arena, uma oportunidade única para provar sua resiliência, desenvolver novas habilidades e demonstrar seu valor.
A mentalidade da opção C é a linha divisória que separa aqueles que crescem com os desafios daqueles que são esmagados por eles. A resposta, como um verdadeiro estoico saberia, é a C. Ah, e por falar em crescimento, não se esqueça de que eu ainda vou te contar sobre aquele conceito unificador de simpatia, que nos mostra, de forma brilhante, como o nosso crescimento individual está intrinsecamente conectado a tudo e a todos ao nosso redor. A sétima chave: serei grato até pelas dificuldades. A sétima e última chave, aquela que irá selar a sua armadura mental para o dia, é a prática da gratidão em sua forma mais elevada. Serei grato até pelas dificuldades. A gratidão na filosofia estoica transcende o obrigado superficial e educado. É um exercício profundo e deliberado de perspectiva. Em vez de fixar o olhar no que falta, na lacuna entre o que você tem e o que deseja, você treina sua mente para reconhecer e valorizar a abundância que já existe em sua vida. Sêneca chegava a sugerir que passássemos tempo imaginando perder tudo aquilo que mais valorizamos: nossa saúde, nossos entes queridos, nossa liberdade. Não como um exercício mórbido, mas para que, ao voltarmos à realidade, sintamos uma gratidão visceral e avassaladora por ainda os possuirmos hoje. E a gratidão pelas dificuldades. Essa é a maestria. É o reconhecimento maduro de que foram precisamente os momentos mais difíceis, as perdas mais dolorosas, os fracassos mais humilhantes que te forjaram, que te fortaleceram, que te ensinaram as lições mais valiosas. A doença que te ensinou a valorizar cada sopro de saúde. A perda que te ensinou a profundidade do amor. O erro que te ensinou o caminho da sabedoria. Se você sair agora, vai perder a peça fundamental que conecta tudo isso. A gratidão não é apenas um sentimento agradável. Ela é o combustível que torna todas as outras 6 chaves exponencialmente mais poderosas. A chave mestra que une todas as outras, o conceito de simpatia. Você lembra que eu prometi revelar um conceito que uniria todas as pontas? Aqui está ele, a oitava maravilha, o seu bônus por ter permanecido nesta jornada até aqui, o princípio estoico de simpatia. Simpatia é a visão profunda e arrebatadora de que tudo no universo está interligado, conectado em uma única e vasta teia cósmica. Cada estrela, cada grão de areia, cada ser humano. Somos todos partes interdependentes de um mesmo e gigantesco organismo. E é aqui, neste exato ponto, que a peça final do nosso quebra-cabeça mental se encaixa perfeitamente em seu lugar. Se estamos todos fundamentalmente conectados, então agir com virtude, como vimos na chave 3, deixa de ser apenas um ato para o seu bem-estar pessoal e se torna uma contribuição para o bem-estar do todo. Ser injusto com outra pessoa, sob essa ótica, é tão ilógico quanto a mão esquerda decidir atacar a direita. Ajudar o próximo é, em última análise, ajudar a si mesmo, pois somos parte do mesmo corpo. Aceitar o seu destino, a chave 2, é aceitar o seu papel único e insubstituível na grande e complexa tapeçaria do cosmos. E os obstáculos que você enfrenta, a chave 6, deixam de ser ataques pessoais do destino e se revelam como movimentos do próprio universo, te convidando a se fortalecer, o que, por sua vez, fortalece o todo. Pense em uma grande orquestra sinfônica. Cada músico tem seu instrumento, sua partitura, seu momento de brilhar e seu momento de silêncio. O dever de cada um é tocar a sua parte da melhor forma possível, em perfeita harmonia com todos os outros. Simpatia é a compreensão de que você não é um músico solo tentando se destacar, mas sim uma parte essencial e indispensável de uma grandiosa sinfonia cósmica. Se essa visão de mundo te impactou de alguma forma, se você consegue sentir a profundidade dessa conexão universal, então inscreva-se no canal para que possamos explorar juntos essas verdades transformadoras.
E deixe o seu like se você acredita que mais pessoas no mundo precisam sentir essa sensação de união e propósito. Agora, largue tudo o que você está fazendo neste exato momento, porque a forma como vamos encerrar esta conversa irá solidificar tudo o que aprendemos hoje de uma maneira que você não esquecerá. Você tem as 7 chaves em suas mãos, e a revelação final não é uma nova frase, mas sim uma verdade profunda sobre a natureza delas. Estas não são apenas palavras para serem repetidas, são decretos. São o ato consciente de esculpir a sua alma todas as manhãs, antes que o mundo exterior tente te moldar à força, de acordo com os caprichos dele. A sua manhã define o seu dia define a sua semana, e a sua semana, somada a outras, define o curso da sua vida. O que você fará com este poder? Com esta escolha que renasce a cada novo amanhecer, a cada oportunidade de começar de novo? Continue esta jornada de fortalecimento interior. Se inscreva, deixe seu like, pois cada interação nos ajuda a levar esta filosofia atemporal para mais almas que buscam um refúgio e uma fortaleza. E se você está verdadeiramente pronto para avançar para o próximo nível, para transformar toda essa sabedoria em um poder real e inabalável no seu dia a dia, o Manual do Estoicismo Premium está esperando por você. O link para essa jornada aprofundada está na descrição. Agora eu te deixo com uma pergunta final, não para mim, mas para a sua alma. Responda aqui nos comentários para selar o seu compromisso consigo mesmo. Qual dessas 7 chaves é o momento em que você cansa de esperar? Esperar que te entendam, que te salvem, que te aplaudam. Você percebe que o mundo não virá te resgatar. E essa é a melhor notícia que você poderia receber, porque é nesse exato momento que o seu verdadeiro poder começa a despertar. Hoje, você não vai aprender a pedir por um lugar à mesa. Você vai aprender a construir a sua própria mesa e se tornar inabalável. Você conhece essa dor, não conhece? Há aquele vazio silencioso depois que os elogios terminam. A ansiedade de checar o celular esperando uma mensagem que te valide. A exaustão de moldar quem você é para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Eu sei como é entregar o controle da sua paz nas mãos de um mundo indiferente. Mas e se eu te dissesse que essa dor não é uma fraqueza, mas um chamado? Um convite para a jornada mais importante da sua vida, a jornada de volta para casa, para dentro de si mesmo. Fique comigo, porque o que vou revelar nos próximos minutos não são apenas palavras, são as chaves para destravar a sua autossuficiência e construir uma força interior que ninguém, absolutamente ninguém, poderá tirar de você. Se essa promessa ressoa na sua alma, se você está pronto para parar de esperar e começar a construir, deixe o seu like e se inscreva no canal agora, porque a sua transformação começa neste exato momento. E para aqueles que sentem que essa jornada de autoconhecimento é o próximo passo inevitável, eu recomendo um guia mais aprofundado para expandir sua consciência. Ele está disponível na descrição. Um mapa para o território que vamos começar a explorar hoje. O fim da espera, aceitando a indiferença do mundo como uma libertação. A cultura moderna nos ensinou a esperar. Esperar por um salvador, por um reconhecimento, por um aplauso que finalmente nos diga que somos bons o suficiente. Vivemos como um náufrago à deriva, com os olhos fixos no horizonte, rezando para que um navio majestoso nos aviste e nos resgate da imensidão solitária do oceano. Desperdiçamos uma energia vital nessa vigília, sem perceber que os destroços ao nosso redor, as peças da nossa própria dor e resiliência, são a madeira com a qual podemos construir nossa própria jangada. A grande libertação não acontece quando o navio chega. Acontece quando paramos de olhar para o horizonte e começamos a olhar para as nossas próprias mãos. Os antigos estoicos
tinham uma expressão para essa aceitação radical da realidade: amor fati, o amor ao destino. O filósofo imperador Marco Aurélio não via isso como uma resignação passiva, mas como o ponto de partida para o verdadeiro poder. Amar o fato de que o mundo é indiferente não é se tornar cínico ou amargo. É, ao contrário, a decisão mais soberana que você pode tomar. A de parar de lutar contra a maré e, em vez disso, aprender a usar a força dela para navegar. Você não controla o vento, as ondas ou a chegada de outros navios, mas controla absolutamente o leme da sua percepção e a firmeza das suas ações. É aí, nesse pequeno espaço de controle, que reside um universo de liberdade. Agora preste muita atenção, porque esta é talvez a mudança de perspectiva mais crucial que você fará em sua vida. A dor que você sente com a rejeição, o silêncio que responde ao seu grito, não é uma prova da sua insignificância, é o calor da forja. O mundo, com sua indiferença, é o ferreiro impiedoso que malha o metal da sua alma. Cada golpe que parece te quebrar está, na verdade, eliminando as impurezas, fortalecendo sua estrutura, transformando o minério bruto em aço polido. Essa dor não é um castigo, é um rito de passagem. É o catalisador que te obriga, finalmente, a parar de procurar força em fontes externas e a começar a cavar, com as próprias unhas, o poço inesgotável que existe dentro de você. Pense na última vez que você se sentiu ignorado ou invisível. O que você fez com a energia desse sentimento? Usou-a para se diminuir, para se convencer de que não tinha valor? Ou, por um instante, você se perguntou: o que eu preciso me dar, que estou desesperadamente esperando que os outros me deem? Deixe sua reflexão sobre essa questão nos comentários. Sua jornada de autoconhecimento começa com essa honestidade. O silêncio como santuário, encontrando sua voz quando ninguém está ouvindo. Vivemos imersos em um ruído constante. Não apenas o barulho das cidades e das telas, mas o ruído ensurdecedor da busca por validação. Cada postagem, cada conversa, cada escolha é muitas vezes um grito silencioso por aprovação. Esse barulho externo cria um eco cacofônico em nossa mente, e nesse caos é impossível ouvir a única voz que realmente importa, a sua. O silêncio que tantos temem não é a ausência de som, é a ausência desse ruído. Ele não é um vazio a ser preenchido, mas um santuário a ser habitado. É o espaço sagrado onde talvez pela primeira vez você pode verdadeiramente se encontrar e se escutar. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, falava frequentemente sobre a importância de cultivar um retiro dentro de si mesmo. Um lugar para o qual você pode escapar a qualquer momento, independentemente do que aconteça no mundo exterior. Você pode começar a construir esse santuário agora. Comece com apenas 5 minutos por dia, sem música, sem celular, sem distrações, apenas você e sua respiração. No início, sua mente será um turbilhão de pensamentos ansiosos. Não lute contra eles. Observe-os como nuvens passando no céu. Gradualmente, o espaço entre as nuvens aumentará, e nesse espaço, nesse azul profundo da consciência, sua verdadeira essência começará a emergir. Neste silêncio, algo incrível acontece. Você começa a diferenciar a sua voz autêntica das vozes dos seus pais, dos seus professores, da sociedade. Todas as vozes que foram implantadas em você e que você confundiu como sendo suas. E mais à frente, vou te mostrar como fortalecer essa sua voz a ponto dela se tornar o seu único guia confiável, sua bússola interna inabalável. Pare tudo o que está fazendo agora. Se você teme a solidão, se a ideia de ficar sozinho com seus pensamentos te apavora, o que vou dizer pode mudar sua relação com ela para sempre. Existe uma diferença abissal entre o isolamento destrutivo e a solitude criativa.
O isolamento é a dor da desconexão forçada, é o sentimento de ser excluído. A solitude, por outro lado, é a escolha consciente e poderosa de estar consigo mesmo. É o ato de se convidar para um encontro. A solitude não é a ausência de companhia, é a presença plena de si mesmo. É o laboratório onde a autossuficiência é forjada, onde as grandes ideias nascem e onde a paz interior é finalmente encontrada. A arquitetura da fortaleza interior, construindo a si mesmo tijolo por tijolo. O filósofo estoico Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos mais influentes pensadores de Roma, nos deu uma das metáforas mais poderosas para a resiliência humana: a cidadela interior. Ele nos ensina que cada um de nós deve construir uma fortaleza mental, um lugar impenetrável para o caos, o drama e o julgamento do mundo exterior. A fundação dessa fortaleza é a famosa dicotomia do controle. Imagine um círculo em sua mão. Dentro dele está tudo o que você pode controlar: seus pensamentos, suas virtudes, suas reações, seu esforço. Fora dele está todo o resto: a opinião dos outros, o resultado dos seus esforços, a saúde, a riqueza, o clima. A pessoa frágil gasta a vida inteira tentando controlar o que está fora do círculo. A pessoa inabalável foca obsessivamente em dominar o que está dentro. Aqui, a sabedoria antiga encontra a psicologia profunda. O psicólogo Carl Jung chamou o desdobramento dessa fortaleza de processo de individuação. É a jornada épica de se tornar quem você realmente é, despindo as personas, as inúmeras máscaras sociais que vestimos para sermos amados, aceitos e aplaudidos. Cada passo que damos neste vídeo, cada conceito que exploramos, está, na verdade, te guiando por essa jornada de desmascaramento, rumo ao seu verdadeiro eu. Vou te dar os pilares práticos para construir essa fortaleza. Mas antes de revelar o primeiro pilar, é vital que você entenda por que a maioria das pessoas falha nisso. Elas tentam construir sua casa interior com material fraco e perecível: a aprovação dos outros, os elogios, as curtidas. E na primeira tempestade de críticas ou indiferença, tudo desmorona. A verdadeira fortaleza se constrói com tijolos de autodomínio. O primeiro pilar é a disciplina da autoobservação. Diariamente, como um estoico, reserve um tempo para conversar consigo mesmo através da escrita. Pergunte-se: onde eu agi de acordo com meus valores hoje? Onde eu entreguei meu poder a algo fora do meu controle? O segundo pilar é a integridade inegociável. Defina com clareza cristalina quais são os seus valores fundamentais. E então, viva por eles, ferozmente, mesmo que ninguém esteja olhando, especialmente quando ninguém está olhando. Sua autoestima não vem do que os outros pensam de você, mas do que você pensa de si mesmo quando está sozinho. Ouça com atenção, porque este próximo pilar é o que separa os amadores dos mestres da vida interior. O terceiro pilar é a autovalidação consciente. Você precisa se tornar sua própria fonte de consolo e de incentivo. Quando falhar, em vez de se chicotear, aprenda a se dizer: eu entendo, foi difícil, vamos tentar de novo. Quando conquistar algo, por menor que seja, seja o primeiro a reconhecer seu próprio esforço. Essa prática, repetida dia após dia, te desliga da necessidade de aplausos externos. O som da sua própria aprovação se torna a única música que você precisa ouvir. Se a ideia de construir essa fortaleza interior ressoa com você, se você sente a verdade e o poder nessas palavras, fortaleça nosso canal com a sua inscrição e o seu like. Cada interação sua é um tijolo que nos ajuda a construir este espaço e a trazer mais ferramentas para a sua jornada e a de muitos outros. O olhar do soberano, como desenvolver um respeito próprio inabalável.
Na psicologia junguiana, exploramos os arquétipos, padrões universais de energia que vivem dentro de todos nós. Por muito tempo, você pode ter vivido sob o domínio do arquétipo da vítima, aquele que acredita que a vida acontece para ele, que é governado pelas circunstâncias e pelas ações dos outros. A jornada da autossuficiência é a transição consciente para o arquétipo do soberano. O soberano não nega as dificuldades, mas entende que ele é o governante do seu reino interior. Ele estabelece a ordem, a clareza e a justiça dentro de si mesmo. Ele é a autoridade final em sua própria vida. Lembra quando eu disse que você aprenderia a fortalecer sua voz interior? É aqui que tudo se conecta. A voz que você descobriu no silêncio, aquela que você começou a diferenciar dos ruídos externos, é a voz do seu soberano interior. E a voz de um soberano não grita. Ela não precisa. Ela não discute, não implora por validação, não se justifica. Sua força não vem do volume, mas da clareza, da certeza e da profunda ressonância com a sua verdade. É uma voz calma, centrada e inabalável. Essa mudança interna inevitavelmente se manifesta no mundo exterior. O poder da autossuficiência é visível na sua postura e na sua presença. O corpo relaxa, os ombros se alinham, a respiração se aprofunda. O contato visual se torna firme, não como um desafio, mas como um convite para uma conexão autêntica, de igual para igual. Não há mais a energia ansiosa de quem precisa agradar, mas sim a tranquilidade de quem está em paz consigo mesmo. Isso não é arrogância, é a personificação física do autorrespeito. É a calma de quem não tem absolutamente nada a provar para ninguém. Se você sair agora, vai perder a chave prática para manifestar essa energia soberana no seu dia a dia. Tudo começa com uma simples, mas revolucionária mudança no seu diálogo interno. A pergunta padrão da mente que busca validação é: o que eles vão pensar de mim? O soberano dentro de você descarta essa pergunta como irrelevante. A única pergunta que ele faz, antes de cada ação, de cada palavra, de cada decisão, é: isto está alinhado com quem eu sou? Isto serve ao meu reino interior? A mudança dessas perguntas internas é a alavanca que move todo o seu mundo. Como o grande Marco Aurélio escreveu em suas meditações, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Um soberano entende isso profundamente. Ele não permite que pensamentos de autodepreciação, medo ou dúvida se tornem ervas daninhas em sua mente. Ele ativamente cultiva um jardim de pensamentos de autorrespeito, clareza e coragem. Ele é o guardião dos portões de sua própria mente. A ação silenciosa, deixando de explicar e começando a ser. Quantas horas da sua vida você já gastou tentando se explicar, justificando suas escolhas de carreira, seus limites em um relacionamento, seus sonhos que parecem grandes demais para os outros? Essa necessidade compulsiva de justificar cada passo que você dá é um sintoma claro da busca por aprovação. É como se você precisasse da permissão do mundo para ser quem você é. O poder real, o poder do soberano, reside em transcender essa necessidade. Reside em simplesmente ser e fazer. Suas ações, alinhadas com seus valores, se tornam a única explicação necessária. Deixe que sua vida seja seu argumento. Para alcançar essa economia de energia, os estoicos praticavam o que podemos chamar de indiferença seletiva. Isso não significa se tornar uma pessoa fria ou apática. Significa se tornar um mestre na alocação da sua energia emocional. Eles dividiam as coisas da vida em duas categorias: as que afetam sua virtude e seu caráter, e as que não afetam. Uma crítica injusta, um elogio exagerado, a opinião de alguém que não te conhece, tudo isso cai na segunda categoria. Ser indiferente a essas coisas não é um ato de supressão, é um ato de inteligência.
é escolher deliberadamente não entregar sua paz interior a eventos triviais e fora do seu controle. É preservar sua energia para o que realmente importa, suas ações, sua integridade, seu crescimento. Agora, preciso que preste atenção aqui, porque o que você vai aprender agora é uma estratégia poderosa que pode te poupar anos de sofrimento emocional e indecisão. Imagine este cenário. Uma oportunidade incrível surge em sua vida, algo que te entusiasma e ao mesmo tempo te assusta profundamente. As pessoas que você mais ama, com as melhores intenções, te aconselham a não arriscar, a permanecer na segurança do que é conhecido. O que você faz? A sabedoria estoica te convidaria a analisar a natureza do seu medo e do conselho deles. O medo é sobre algo que você controla, como seu esforço e sua dedicação? Ou é sobre algo que você não controla, como o resultado final e o julgamento dos outros? Pense nisso. Qual seria a sua escolha? Opção A: seguir o conselho por medo de falhar e desapontar. Opção B: agradecer o conselho, mas agir mesmo assim, focando unicamente no seu esforço e aceitando qualquer resultado. Ou opção C: tentar convencer a todos de que sua escolha é a certa antes de dar o primeiro passo. Comente aqui embaixo qual opção representa o seu maior desafio ou o seu objetivo. E se você sente que precisa de um guia mais profundo para navegar essas decisões complexas e entender o poder da sua própria consciência para iluminar o caminho, lembre-se que o acesso para o fantástico guia estoico que te leva até a sabedoria da consciência está na descrição. Ele é o próximo passo lógico para quem está realmente comprometido em tomar as rédeas da própria vida. O efeito paradoxo. Como a autossuficiência atrai o respeito que você parou de procurar. Eu prometi um bônus, e aqui está ele. Uma verdade profundamente contraintuitiva e poderosa sobre a natureza das relações humanas. Mas antes de mergulharmos nisso, eu quero saber se o conteúdo até aqui está provocando uma mudança em você. Se você está sentindo o despertar dessa força interior, comente aqui embaixo. Eu sou soberano. Declare sua intenção para si mesmo e para o universo. Aqui está o paradoxo. No exato momento em que você deixa de precisar da validação, do respeito e da aprovação dos outros, você começa a recebê-los em abundância. A carência repele, a plenitude atrai. Enquanto você busca validação, sua energia transmite uma mensagem de dúvida, de incompletude. As pessoas intuitivamente sentem isso. Mas quando você se torna sua própria fonte de aprovação, sua energia muda. Você se move pelo mundo com uma calma e uma certeza que são inegavelmente magnéticas. Sua autenticidade se torna a sua maior força de atração. As pessoas são naturalmente atraídas pela força tranquila, não pelo desespero ruidoso. Você para de perseguir borboletas e, ao cuidar do seu próprio jardim, elas vêm pousar em seu ombro. Agora largue tudo o que você está fazendo, porque você tem que prestar atenção nesta parte final, que amarra toda a nossa jornada. Essa mudança não apenas atrai respeito, mas transforma fundamentalmente a qualidade dos seus relacionamentos. Você para de enxergar as outras pessoas como fontes para preencher seu vazio. Seus relacionamentos deixam de ser transações baseadas em necessidade e se tornam conexões baseadas em ressonância. Você não busca mais alguém para te completar, porque você já é completo. Você busca outros seres completos para compartilhar a sua plenitude, para construir algo maior juntos, a partir de duas fortalezas unidas, e não de dois vazios tentando se preencher. E aqui, a jornada que começamos se completa. Ao parar de esperar que o mundo te valide, você se torna a validação. Ao parar de buscar poder e aprovação do lado de fora, você finalmente encontra a fonte inesgotável que sempre existiu do lado de dentro.
O silêncio que antes era assustador se torna a mais bela música. A solidão que era temida se torna um encontro sagrado. Você não precisa mais de um castelo para se proteger, porque você se tornou a própria fortaleza. Você se tornou o soberano, o centro calmo e inabalável do seu próprio universo. A grande revelação, no fim de tudo, não é que você precisa se tornar alguém forte, é que você precisa se lembrar da força que sempre esteve aí, soterrada sob camadas de dúvida e o peso das expectativas alheias. O mundo pode não ter vindo te salvar, mas ele te deu um presente infinitamente maior. Ele te deu o espaço e o silêncio necessários para que você pudesse finalmente se encontrar, para que pudesse ouvir aquela voz antiga e poderosa que sempre sussurrou, mesmo nos momentos mais sombrios: você é o bastante. Esta jornada não termina quando o vídeo acaba. Ela agora se torna o seu modo de vida. Cada novo dia é uma nova oportunidade para escolher a si mesmo novamente, para agir a partir da sua clareza interna e não da sua necessidade externa, para ser a rocha que sente o impacto das ondas, mas se recusa a ser movida por elas. A pergunta final que eu deixo para você não é o que o mundo pensa de você, mas sim o que você pensa de você quando todo o ruído do mundo finalmente desaparece. Se esta jornada ressoou em sua alma, inscreva-se para continuar crescendo conosco e deixe seu like para que esta mensagem encontre outras pessoas que precisam urgentemente ouvi-la. E se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo no poder da sua própria consciência e se tornar a melhor versão de si mesmo, o caminho continua no primeiro link da descrição. Lembre-se sempre, a sua liberdade começa no exato